Olá pessoal, estamos seguindo com nossos vídeos sobre a psicoterapia haitiana. No vídeo de hoje eu vou falar mais especificamente sobre como o Reich chegou à sua técnica analítica, e para isso nós devemos entender o que estava acontecendo no contexto psicanalítico da época. O Freud, ele tinha produzido muito material a respeito do aparelho psíquico, como funciona o nosso inconsciente. Mas não havia muito material a respeito da técnica, de como os analistas deveriam operar na prática. Havia uma regra fundamental, que é a regra da associação livre, ou seja, que os pacientes eles eram estimulados a falar livremente sobre tudo o que viesse à sua cabeça, sem nenhuma restrição. E o analista ficava atento a possíveis materiais inconscientes que aparecessem nesse discurso, especialmente atos falhos ou xistes. E também era uma prática muito comum a interpretação dos sonhos, também como reveladores de conteúdos inconscientes. Havia basicamente dois problemas em relação a esse método. Primeiro, muitos pacientes não conseguiam associar livremente. Eles não conseguiam se desvencilhar dos seus pensamentos e dos seus discursos diários e apresentavam isso para o analista. O segundo é que a interpretação do inconsciente nem sempre surtia efeito. O analista interpretava, mas muitos pacientes permaneciam com seus sintomas, com as suas queixas. E o Freud, ele tinha conhecimento disso. No Congresso de Berlim, de 1922, o Freud falou sobre os mecanismos de defesa do ego. Então, não somente o id, que seria inconsciente, mas também existem mecanismos no próprio ego que impedem que o material inconsciente surja na consciência. E nesse congresso, o Freud propôs que os analistas estudassem e se aprofundassem na relação entre a teoria e a técnica psicanalíticas. E o Reich estava nesse congresso e propôs ao Freud a criação de um seminário com esse objetivo, que o Freud aceitou, e esse seminário ficou conhecido como Seminário Psicanalítico de Viena, que o Reich presidiu de 1924 até 1930. E nestes seminários, o Reich descobriu alguns pontos muito interessantes. O primeiro é que os casos clínicos eram expostos de forma aleatória. Os analistas contavam o caso da maneira como achavam melhor, mas não havia uma sistematização dessa exposição. O segundo ponto que o Reich descobriu é que os analistas davam muita ênfase na obtenção da transferência positiva. O que é a transferência positiva? É quando o paciente ama o analista, tem admiração por ele, tem muita confiança nele, etc. Então, os analistas se esforçavam para atingir essa transferência positiva, mostrando conhecimento, sendo muito amáveis e até mesmo educando os pacientes para chegar nesse lugar. O terceiro ponto que o Reich descobriu é que praticamente nenhum desses analistas falava a respeito das resistências dos pacientes ao tratamento. E o quarto ponto é que os analistas interpretavam o material inconsciente assim que eles apareciam
num sonho ou num ato falho, por exemplo. E o Reich, ele resolveu organizar esse seminário da seguinte maneira. Os analistas deveriam, na exposição dos casos, se concentrar nas resistências do paciente ao tratamento. E isso era muito difícil, porque ele percebeu que a maioria dos analistas não conseguia perceber as resistências que estavam diante dele. E foi nesse seminário que o Reich deu um passo enorme a um aprofundamento a respeito dos mecanismos de defesa do ego. Inclusive, a Anna Freud estava nesse seminário, acompanhava esse seminário regularmente, e anos mais tarde ela escreveu um livro, O Ego e os Mecanismos de Defesa, que sem dúvida teve uma influência do Reich. Então, nesses seminários, o Reich postulou uma regra fundamental que não foi aceita pelo Freud, mas que se tornou a regra principal do trabalho analítico do Reich, que é que nenhum material inconsciente deve ser interpretado pelo analista antes da análise das resistências. Por que o Reich postulou isso? Porque se o analista não fizer isso, ele vai estar reforçando o mecanismo de defesa. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar um paciente muito agressivo, muito reativo, um paciente fálico, e que num determinado sonho ou num ato falho ele revele algum conteúdo homossexual. E o analista vai lá e mostra isso para ele, interpreta isso. O que essa pessoa, como ele vai reagir? Ele vai se tornar ainda mais fálico, ainda mais agressivo, ainda mais reativo, ou seja, o mecanismo de defesa vai se fortalecer contra o tratamento. Então, foi dessa forma que o Reich foi desenvolvendo uma técnica a respeito das resistências dos pacientes. Uma técnica que ele nomeou de análise do caráter. Nós vamos dedicar um vídeo exclusivamente a essa técnica, como ela funciona, tá? Mas antes disso, nós devemos explicar o que é o caráter. Esse conceito que é tão importante na clínica reichiana, e é exatamente isso que nós vamos abordar no nosso próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau.